Bom, no outro vídeo eu me emocionei um pouquinho, porque toda vez que eu falo da minha história, da minha jornada, do começo dela e da minha experiência, da minha criação com meu pai, eu me emociono, eu fico puto, é um mix de emoção. E como eu sempre falo, sou um alfa só no papel, na prática, sou um coração de manteiga, choro com Toy Story, Marley e eu, Up, Altas Aventuras, né? Cachorro, velho, brinquedo me pega, né? Sou um cara emocionado. Eu choro. Isso veio da minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito doce, chora muito, chora por tudo. Eu também sou um cara emocionadão. E só que tem uma coisa, cara. Eu fui criado por um pai muito duro, foi muito duro comigo, né? Meu pai era piloto de avião, tinha uma vibe meio militar, meio comandante, né? E ele foi um cara muito duro, mas extremamente presente. Eu não sei quem que tá assistindo esse vídeo, se você não teve presença do seu pai na sua vida, e inclusive você pode abrir seu coração aí nos comentários, que aqui é um ambiente de evolução e ninguém vai te julgar. A Ordem é uma legião de pessoas obcecadas por evolução e aqui as pessoas são muito parecidas comigo, né? A gente é muito respeitoso, cara. Com você, com qualquer pessoa, a gente vibra numa frequência muito positiva, né? A gente dificilmente você vai ver algum homem desrespeitando mulher nos comentários, a gente não tem essa vibe de odiar e desrespeitar as mulheres, não tem essa vibe red pill, não tem. Aqui é uma vibe de homens que sabem da importância de respeitar o ser humano. Então a gente não julga, a gente respeita todo mundo como deve ser. Todo mundo é um cortesão perfeito aqui nesse canal, tá? Vou mostrar o Nino Abravanel pra vocês, esse aqui é o Nino. O Nino, ele tem problema com o pai dele, que no caso sou eu, que ele grita o dia inteiro, que ele tá na puberdade, ele é adolescente, fica procurando as gatinhas, não quer saber do pai. Você vai dar um beijo no seu pai, cara. E que custa, cara? Eu tive grandes problemas com meu pai na minha vida, cara. Foi um cara que me criou de uma forma muito dura, o famoso não questione os seus resultados, questione os seus métodos, né? Mas eu acabei dando certo e eu queria expor essa história pra vocês, que pra mim é uma história que me toca muito, é uma história muito íntima. E eu vou abrir meu coração aqui porque meu público é minha família, eu sei que muitas pessoas vão se identificar e talvez, enfim, levar essa história pro coração, se inspirar enfim. Tive uma criação dura, meu pai foi muito presente, ele não foi um cara ausente, muito pelo contrário, ele foi 150% presente na minha vida, presente até demais. Ele era duro comigo, tudo que eu queria fazer, ele entrava no jogo e quando meu pai entrava no jogo, ele queria que eu fosse o melhor. Já expliquei várias vezes essa história, mas agora eu vou contar uma outra parte da história, que é a parte final, que essa história se fechou, né? O ciclo se fechou. Meu pai, obviamente, ainda está vivo, tá velho, 70 anos de idade já, o velho, já virou avô. Eu também estou ficando velho, tá tudo certo, é a vida. E eu vou contar toda essa história, porque eu sei que essa história pode ajudar muito vocês. Todo homem bem-sucedido teve problema com o pai. Quer dizer que o homem que não tem problema com o pai e tem um pai saudável não vai ser bem-sucedido? Muito pelo contrário. Se você tem um pai que te trata da forma que ele deve te tratar, um exemplo bom masculino em casa, parabéns, você é um cara de sorte e com certeza você, de acordo com a estatística, vai ser um homem bem-sucedido, um homem muito bom, um homem íntegro, honroso e etc. Agora, se você não teve presença de pai, cara, ouça esse vídeo para que você não cometa os mesmos erros que no caso teu pai, teu exemplo cometeu, né? Para que você seja um excelente pai no futuro, porque normalmente o homem sem exemplo, ele acaba não tendo referência de como ou que tipo de homem ele deve ser na vida. Logo, ele pode ou se tornar um cara self-made, que a gente chama, que é o cara que ele se cria sozinho, é o cara que ele constrói a personalidade dele em uma necessidade de que, já que eu não tenho exemplo masculino, eu vou procurar os meus exemplos, eu vou fazer acontecer do meu jeito, eu vou buscar autoconhecimento e me tornar esse cara. E tem pessoas que acabam se perdendo e acabam não sabendo exatamente o que fazer e como agir, né? Isso é o que a maioria das pessoas ou dos homens passam. Tá? E se caso você teve uma experiência ruim com teu pai, ele te criou de alguma forma que você não gostou, alguma forma que você não curtiu, ou te deixou muitos traumas, eu quero que você veja esse vídeo também até o final para você aprender a ressignificar como eu ressignifiquei. Primeiro de tudo, você é filho. Como um filho, você não tem papel, ou não tem o dever, ou não pode nunca tentar salvar
os seus pais. Tem muito filho que tenta salvar os pais. Meu pai é assim, meu pai é assado e agora eu vou me desenvolver e vou salvar eles. Não, eu acredito na honra. Você deve ser um filho que honra os seus pais. Como que você honra o seu pai? Simples, assim que eu der certo, assim que eu mudar a minha vida, eu vou ajudar meus pais financeiramente, se eles tiverem dificuldade financeira, e eu vou tratá-los muito bem, apesar de tudo. Hoje eu sou um adulto e eu trato meu pai e a minha mãe como eles merecem, com honra, sempre falando eu te amo, sempre buscando me conectar, respeitando eles e nunca tentando mudar eles. A missão do filho para honrar os pais é simplesmente se tornar melhor que os seus pais. Eu tenho muitas críticas com relação à criação do meu pai, mas eu acabei que eu dei certo. E hoje eu agradeço por ele ter me criado do jeito que ele criou. E hoje eu falo eu te amo toda vez que eu desligo o telefone. E meu pai tem uma conexão comigo absurda, porque no final era tudo que ele queria, que eu desse certo. Eu não sou o salvador do meu pai. Eu não tento mudar a personalidade do meu pai, porque ele já é um velho de 70 anos de idade. Eu tento fazer melhor do que ele. Quando eu tiver um filho, eu vou aplicar muitos princípios que eu aprendi com esse velho, mas eu vou fazer algumas coisas diferentes, porque para mim esse é o real sentido da evolução. A gente só evolui como ser humano se a nossa prole, a nossa cria, se torna melhor do que a gente. O pai, ele deve ser o único homem na nossa vida ou na vida de um homem que vai torcer verdadeiramente para essa criatura, para esse outro homem ser melhor do que ele. Ou você como pai, você deve torcer muito para o seu filho ser melhor do que você. Você deve treinar o seu filho para ele ser melhor do que você. Sempre. Seu filho tem que ser melhor do que você em tudo. Tem que te superar. Esse é o verdadeiro sentido da evolução. Então, primeira mentalidade para passar antes de contar essa história para vocês é: não tente salvar seus pais. Você não é o salvador dos seus pais. Você tem que ser melhor do que eles. Honrar a eles é, obviamente, ajudar eles, mas honrar eles não é ficar na casa deles, tentar ajudar o casamento deles, tentar salvar os problemas difíceis. Não. Se tentar salvar o seu pai ou sua mãe te impede de seguir a sua vida e melhorar você para ganhar dinheiro, para evoluir, então você está sendo o salvador deles. Você está tentando brecar a tua própria vida para tentar salvar a deles. Adultos que já têm uma idade e que já tiveram tempo suficiente para tomar as decisões. E mesmo baseado em decisões ruins, tiveram você, e você como filho ou filha, você tem a obrigação e o dever de fazer melhor do que eles e não salvar eles agora, tá? E só honrar eles quando você der certo. Mas primeiro você tem que focar em você. Eu chamo de egoísmo positivo. É quando o filho, apesar da mãe chorando, não querendo que ele vá embora de casa, ele vai embora de casa porque ele sabe da importância de se tornar um homem maduro só saindo da porra da asinha da mãe. Eu preciso sair da asa da minha mãe. Minha mãe é a mulher que mais me mima no mundo. Minha mãe me ama. Ela vem, ai, meu filhinho, ela vem. Minha mãe, hoje eu abraço, hoje eu falo, ai, para, mãe, brinco. Mano, tudo bem, eu já venci. Mas eu tinha certeza absoluta que pra eu dar certo na vida eu precisava sair da asa da minha mãe, né? E a mesma coisa com meu pai. Eu preciso me afastar do meu pai e eu preciso dar certo na vida. Essa é a primeira mentalidade que eu quero passar pra vocês. Mas agora, só voltando aqui pra história, o que você tem que entender? Meu pai foi um cara muito duro e ele me criou de forma muito dura. Ele era um cara que toda vez que eu errava, fracassava, ele não demonstrava amor por mim. E ele falava e repetia autoafirmações pra mim de que eu era um fracassado, de que eu era um merda, de que eu era um bosta, que eu nunca seria nada na vida. Você é vagabundo, você é preguiçoso. Ah, vai chorar? Você, além de preguiçoso, é um viadinho. Era isso que meu pai falava pra mim. Quando eu caía, e eu ameaçava chorar, meu pai falava, ria da minha cara e falava, o que você tá rindo? Ele debochava da minha cara. Eu cresci com uma mentalidade de que ofensa é uma coisa normal. Tanto que eu tive muita dificuldade em algumas amizades que eu tive, porque eu era um cara que falava de forma muito dura, de forma muito bruta, xingava às vezes o amigo, às vezes falava coisas pesadas, que a pessoa ficava ressentida, ficava magoada. E eu não entendia, porque eu cresci numa criação ali, um pai que falava coisas muito duras pra mim, como se fosse normal, como se fosse, foda-se, terça-feira. Então isso criou uma casca, esse foi o primeiro trauma que eu tive em si. Mas o principal trauma que eu tive com a história com meu pai foi que basicamente o pai que deu uma criação muito dura pro filho, ele tem dois caminhos. Ou ele se torna um fracassado e ele não consegue superar e ele sempre vai pro lado de seguir o mesmo caminho do pai, se tornando um cara pior do que o pai às vezes, ou ele se torna um cara que, pela raiva, ele usa o combustível para se tornar melhor, tá? No meu caso foi isso. Eu tive um combustível para se tornar melhor do que o meu pai. Eu
tinha raiva dele e eu queria a todo custo provar que ele estava errado. Então meu pai era um cara que me humilhava, me xingava, não costumava me bater, mas ele não precisava. Meu pai era um dos melhores caras pra ofender que eu já vi na minha vida. Tanto que a última pessoa que você quer arrumar briga é comigo. Porque eu sou filho de meu pai. Quando eu me transformo, eu além de ficar um cara mais agressivo, que meu pai era um cara brigão e agressivo, então eu tive que tratar isso em mim. Tanto que quando eu tô mal eu me fecho, eu me calo pra não deixar que nenhuma agressividade saia, né? Jamais, nunca, principalmente pras pessoas que eu gosto, pras pessoas que eu amo. Meu pai era um cara muito bom pra atormentar as pessoas psicologicamente. Meu pai não precisava bater em ninguém. Ele com as palavras conseguia assustar, amedrontar e fazer a pessoa sofrer, chorar. E eu me tornei um cara muito bom nisso. Tanto que eu já tive muitas dificuldades em relacionamento com pessoas, porque a partir do momento que a pessoa me machucava, eu entrava num jogo tipo, ah é? Então agora eu sei exatamente, eu já te li. Eu sei exatamente o que fazer e o que falar pra te machucar. E se eu não sei, eu vou descobrir. E isso é terrível. É um jeito que eu não quero pra minha vida. E por muito tempo meu pai se tornou um grande mestre em me machucar. Isso também me tornou um cara muito blindado, né? Então hoje dificilmente eu vejo um hater e me abalo. O cara pode falar uns absurdos bizarros, assim, pô, essa merda, sua mãe, ó. Cara, é difícil eu me abalar porque ninguém vai me hatear tão forte quanto o meu pai. Ninguém é tão bom em ofender e machucar psicologicamente quanto o meu pai era na época quando eu era criança. Então eu fui moldado na guerra, eu fui moldado na dor e na ofensa. Então é muito difícil hoje eu me afetar, porque eu lembro que naquela época, para me proteger psicologicamente, eu criei um sistema de blindagem onde eu tive que entender muito o meu próprio valor e me entender para falar foda-se. Tanto que por muito tempo eu construí uma marra do tipo assim, foda-se, eu sou o que eu sou, eu falo do que jeito. Então eu construí uma marra dominante que no começo era uma casca para me proteger e no final acabou sendo um desapego mesmo. Então a característica de desapego que eu falo pra vocês, foda-se, pode falar o que você quiser de mim, eu tô pouco me cagando, nem conheço você. Esse desapego que eu tenho hoje, ele é genuíno, né? Porque tudo foi depois de muito tempo, né? Da criação que eu tive, mais o sucesso que eu tive, enfim. Mas essa história, cara, ela me mostrou muitas coisas. Porque eu lembro que chegou um momento que meu pai tava me xingando muito, me humilhando muito. E eu já tava maior, assim. E depois que eu consegui estourar no meu trampo, sabe? E eu comecei a prosperar e crescer de verdade, eu cheguei pra ele e falei, agora eu vou falar, agora é minha vez. E aí eu virei pro meu pai e falei assim, você tá errado, cara. Você tá errado. Você tá errado. Eu venci. Eu vou ser quem eu quiser. E meu pai falava aquela frase pra mim que era, você nunca vai ser nada pro mundo. E um dia eu fui confrontar ele e falei, você tá errado, eu vou ser o que eu quiser e eu vou te provar. E aí eu fui, fiz a minha empresa, comecei a vencer, comecei a prosperar, me mudei e chegou um dia que eu virei pra ele e falei, e agora? Eu venci. Você não falava que eu ia ser um bosta? E ele virou pra mim e falou, parabéns. Era isso que eu queria, era só isso que eu queria. Eu queria que você vencesse. E na época, a única forma que eu encontrei que faz sentido é transformar você em um herói e eu em um vilão. Você precisava de um vilão para ter combustível suficiente para vencer. Eu sempre te dei tudo, na medida do possível. E eu precisei ser o vilão da sua história para que você criasse raiva de mim, usasse essa raiva como combustível e transformasse. E se transformasse no cara que você é hoje. E depois de muito tempo, eu entendi que esse velho sempre foi um gênio. Sempre foi. Ele sabia que eu tinha uma personalidade parecida com a dele. E ele sabia, conhecendo ele, que a única forma de eu vencer e não relaxar e tomar decisões erradas como ele tomou, ele precisava ser o vilão. Como o pai dele foi pra ele. E ele foi o meu vilão, o que me transformou no que eu sou hoje. Depois de muito tempo, inclusive as maiores partes das brigas, das humilhações, das confusões aconteciam dentro do carro, que era um Corsinha velho do meu pai. E eu nunca vou esquecer, cara. Nunca. Há 3 meses atrás, eu ainda tinha algumas questões com meu pai. 3 meses atrás, olha só. Recente, né? E eu tô numa das melhores fases da minha vida. De autoconhecimento, de clareza mental, de, crescendo financeiramente com o meu trabalho, com a minha profissão, com as minhas empresas, minhas amizades, minha equipe, minha mulher, tudo tá alinhado na minha vida.
E eu falei, acho que chegou o momento, né? Já tô alinhado com todo mundo, decidi que eu precisava me alinhar com todos na minha vida. Se eu quiser ter sucesso de verdade, eu percebi que eu precisava perdoar meus pais, precisava ou cortar fora pessoas que não faz sentido e tomar decisões, ou abraçar as pessoas, identificar as pessoas que realmente fazem sentido, manter e nutrir essas amizades e também perdoar meus pais e resolver todos os conflitos com qualquer pessoa que eu tenha, da família ou amigos. E aí a única pessoa que faltava era meu pai. Chamei ele pra vir aqui, ele veio pela primeira vez me visitar, eu fui buscar ele de BM lá no aeroporto, né? E eu lembro que eu tava com meu sogro e minha sogra na mesa, a gente tava conversando e tal, e ele soltou uma frase. E ele falou, independente de tudo, desse jeito, a minha maior frustração com o Felipe é ele não ter terminado a faculdade. E eu olhei pra ele e falei, como assim, cara? Eu não terminei a faculdade, eu saí da faculdade de marketing, eu ia me formar em marketing, saí da faculdade de marketing, porque eu percebi que eles não estavam olhando para um marketing, que era o marketing do futuro, que é o marketing que seu filho faz hoje, e é uma grande referência. E você tá falando que o seu maior arrependimento é isso? Sendo que eu vim da merda, construí tudo sozinho, fui te buscar de BMW na porra do aeroporto. Você tá numa puta casa, sentado na minha mesa, na minha casa, você vem falar de frustração e nunca falou, tô orgulhoso de você. E aí o clima já pesou e ficou uma merda, né? E aí eu criei uma casca que eu comecei a imitar o meu pai. Meu pai era um cara que fazia brincadeiras, sempre, pra me afetar, porque ele sabia que me afetava. E eu comecei a fazer o mesmo que ele. Nessa viagem, depois dessa conversa, eu levantei, fui embora e depois eu falei, eu não vou deixar o clima merda, vou voltar como se nada tivesse acontecido, normal e beleza. Mas eu comecei a irritar ele. Tinha algumas pessoas que me reconheciam na rua e falavam, e aí, Fê, tudo bem? Tira uma foto. Eu falei, ó, eu tiro, mano. Você me conhece? Conheço, Fezão, sou seu fã. Pô, cara, se eu tivesse me formado na faculdade, você ia ser mais meu fã ainda, sabia? E eu falava pro cara, o cara não entendia. Ah, vamos tirar uma foto, velho. Tirava uma foto e meu pai do lado, né? Aí meu pai, na primeira ele deu uma risadinha. Na segunda, tava no restaurante, o cara, e aí, quem vai pagar a conta? Falei, eu vou pagar a conta. Brincando o garçom, né? O dono ali do restaurante. Eu vou pagar a conta. Hoje eu que pago a conta, hein? Vai pagar como? Vou pagar no crédito, por favor. Se eu fosse formado, eu pagava em dinheiro à vista pra você aqui. Mas como eu não formei, eu vou pagar no cartão de crédito mesmo. E aí o cara entendeu também, deu uma risada e tal, não sei o quê. E o clima já ficou uma merda. Na quarta, quinta vez dessa brincadeira na rua, assim, na frente de todo mundo, meu sogro, minha sogra, ele levantou e falou, vou andar. E eu falei, bom, eu não vou ficar nessa, né? Tá na hora de eu conversar com ele. E aí eu peguei o carro e falei, pai, entra aí, vamos dar uma volta com o carro. E aí a gente foi dar uma volta e eu cheguei pra ele e falei tudo. Olha, é isso, isso, isso. Você vem, você não demonstra nada, nunca veio me visitar e o caralho que fez isso, é criação, não sei o quê. E aí, pela primeira vez na vida, eu vi meu pai chorando de um jeito que eu nunca vi ele chorando. E, literalmente, juro, rapaziada, naquele momento, eu vi meu pai desabando, chorando, falando coisas que começaram a fazer sentido do porquê que ele era assim, porquê que ele me criou desse jeito, e eu percebi a burrada que eu tava cometendo. Quando eu era criança, os maiores momentos de briga com meu pai eram eu no banco de passageiro do Corsa e ele dirigindo. Alguns anos se passaram e quem tava no volante da BMW era eu, no meu carro, enquanto meu pai tava no banco do passageiro chorando, exatamente como o Felipe do passado fazia. E nesse mesmo momento, eu pensei, o que eu tô fazendo? Parece que Deus ou o universo falou, e aí? Agora tá seu pai sentado no banco de passageiro chorando exatamente como você fazia. Tá feliz agora? Tá melhor? Você se vingou dele. E agora? E nesse mesmo momento eu pensei, não, eu não tô melhor, eu não posso ser igual a ele, eu preciso ser melhor. E foi o momento que eu parei o carro e falei, pai, fala tudo que você tem que falar e eu vou falar tudo. Ele falou, eu falei, a gente se abraçou, choramos e hoje a nossa relação é muito boa. O que eu quero dizer pra você é que, no final das contas, quando eu confrontei meu pai pela primeira vez, eu entendi que ele usou o método que ele tinha na época, que ele aprendeu com o pai dele, a criar um filho. Um método talvez controverso, mas que deu certo. Era a única forma que ele sabia. Um cara bruto, chucro, extremamente agressivo e raivoso. Era isso que ele sabia fazer.
criar ódio no filho porque o filho resolvesse vencer. E depois que eu confrontei ele de novo do porquê que ele não falava eu te amo, porquê que ele nunca falou que se orgulhou de mim, e dentro da minha casa falar que a única coisa que ele se arrepende, como se ele tivesse só lembrado dos meus fracassos ou só tivesse arrependimento comigo, mesmo eu vencendo. Quando isso me revoltou, eu entendi que não tem como meu pai demonstrar o amor que eu espero, o orgulho que eu espero, sendo que ele nunca recebeu isso do vô, do pai dele. Esse é o negócio. Homens bem-sucedidos têm problema com os pais, porque normalmente os homens bem-sucedidos quebraram o ciclo da família. Eu quebrei o ciclo dos homens da minha família. Eu resolvi buscar o autoconhecimento. Eu resolvi melhorar. Não ser o cara raivoso, não ser o cara brigão, não ser o cara, sabe, que reclama da vida, um cara negativo, um cara puto, um cara de poucos amigos que xinga todo mundo, que manda todo mundo a merda, que não tá nem aí. Um cara extremamente tóxico em muitos momentos. Eu tenho essa presença do meu pai ainda? Com certeza. Depois de adulto você percebe que você se torna igualzinho aos seus pais, 50% da sua personalidade. Agora você é jovem, você acha que você é super diferente. Não, eu sou diferente, tá louco? Eu tenho nada a ver com os meus pais. É porque você não sabe direito quem você é. Quando a sua personalidade se formar direito, você vai perceber que você é idêntico aos seus pais. E normalmente o parente que você tem mais dificuldade de se relacionar, seja seu pai ou tua mãe, é aquele parente que você é mais parecido. E por isso que você não se dá bem com ele. Que no caso sempre foi meu pai. Eu sou muito parecido com ele, em vários sentidos. Mas uma versão melhorada, 2.0. Eu aprendi a ressignificar toda a criação que ele teve comigo, tudo que ele fez pra mim, todas as brigas, tudo porquê que ele fez e o que ele fez. E eu entendi que eu não posso salvar o meu pai e mudar a personalidade dele, que o meu dever é ser melhor, pegar o que é bom dele e melhorar o que eu nunca gostei, o que eu não quero replicar com meu filho. E eu também preciso entender que eu não posso exigir do meu pai aquilo que ele nunca aprendeu do pai dele. E que eu só vou poder exigir de alguém algo que ele tem referência. Muitas vezes a gente reclama dos nossos pais, mas eles são tão perdidos quanto a gente. Eles não tiveram referência porque as pessoas que ensinaram eles, que foram a referência deles, muitas vezes são até piores do que eles. Eles fizeram o possível com o que eles tinham. Então, perdoa. Perdoa seu pai, perdoa sua mãe, perdoa quem for, ressignifica. E se a criação for difícil, agradece. Agradece. Porque eu só sou o que eu sou hoje, obcecado, obstinado e ao mesmo tempo quebrado, porque em algum momento meu pai me deixou com tanto ódio, ele falou tanto de mim que eu não ia vencer, que eu ia ser um merda, um preguiçoso pro resto da vida, que eu sou um bosta, que eu não ia ser ninguém pro mundo, que eu literalmente entrei no meu quarto e falei, eu só saio daqui quando eu mudar a porra do mundo e eu ser alguém. Com certeza ele fez eu linkar a vitória com amor. Por isso o fracasso me afeta tanto. Ele também fez eu não ligar tanto e me desapegar com tudo. E com certeza me ensinou que a gente só é amado se a gente vence. E quando eu falo de vitória, eu tô falando de vitória pessoal. O que você quer pra tua vida? Seja o melhor nisso. E se você teve uma criação ruim, agradece. Porque talvez foi essa criação ruim que te fez ter problemas. E esses problemas criaram traumas, e esses traumas fez você olhar pra dentro e falar, chega, eu vou fazer diferente. É nesse momento que homens quebrados quebram o ciclo e fazem diferente dos pais, se tornando homens melhores e bem-sucedidos. E se você quer aprender as técnicas de manipulação, comunicação, conquista, que eu aprendi com o meu velho, tudo isso que tem aqui foi uma coisa que meu pai me ensinou de forma indireta. O velho nunca estudou, mas eu estudei. Eu me tornei a versão do meu pai 2.0 melhorada. Ele sabia vender. Ele era um vendedor. Se comunicava muito bem, era muito dominante, posturado, confiante. Não era nada demais. Nunca entrou numa academia. Um homem de altura mediana, corpo magro. Sabe? Nada a ver. Mas o olhar dele, a postura dele, a energia dele. Eu vi meu pai derrubando caras bem maiores do que ele, assustando e amedrontando caras bem mais fortes do que ele, olhando pro chefe dele no trabalho e fazendo o chefe dele pedir desculpa pra ele. E meu pai era bizarro. Todo mundo respeitava ele. Isso ninguém pode negar.
Inclusive eu, até hoje, tenho medo e respeito muito ele, por causa da postura e da energia dele. Apesar de ser um idoso, tudo que tem aqui foi uma das coisas mais preciosas que ele me passou. A arte da postura, da dominância, do masculino. E se você quer garantir um manual proibido, clica no primeiro link da descrição e garanta o seu. Aqui você vai aprender a conquistar qualquer pessoa. A ser um homem posturado, masculino, confiante, que é admirado, respeitado e desejado, como um homem deve ser. Uma versão melhorada do que um dia eu aprendi com meu pai. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.